a gente projeta um quarto de criança, algumas perguntas guiam tudo. Esse espaço vai crescer junto com ela? Tem espaço para a imaginação fluir? Organização inteligente? Materiais seguros? Ao longo dos nossos projetos, a gente foi desenvolvendo respostas para todas essas perguntas. Nesse vídeo, eu reuni alguns dos meus preferidos, incluindo o da minha filha Malu. Cada um com um detalhe que vale muito a pena observar. Espero que inspire você. Quarto do João. O início da nossa conversa sempre foi que assim podia ser um espaço muito colorido, muito lúdico. Ela valoriza muito esses espaços amplos para que ele possa brincar. E aqui a gente não quis fazer nada muito planejado, então ela me pediu para ter um layout flexível. Essa cama já era uma cama que ele tinha, ela ia trazer, mesinha. Então toda a proposta foi ter um ambiente que ela pudesse realmente ir flexibilizando e mudando ao longo do tempo. Inclusive o armário, que ela comprou esse armário solto e customizou aqui com esses puxadores, com essa delicadeza aqui, o puxador de aviãozinho. Então o plano foi esse. Como a gente queria muita cor, a gente pensou em trazer esse listrado, que inicialmente era para ter sido feito com papel de parede, mas ao longo do processo a gente resolveu repensar algumas coisas, começamos a cortar um pouco de custo e aí a gente deu a solução para ela de pintar essas listras mesmo com o pintor que executou a nossa obra aqui. A gente tem uma equipe maravilhosa, pintores camisa 10, e ele fez essas listras uma por uma. É muito gostoso ver que a gente consegue trazer a solução, manter a linguagem do projeto, mesmo às vezes tendo que flexibilizar em função de custo. Eu acho que essa é a nossa função como arquitetos, né? Trazer solução e manter uma linguagem que traga o mesmo resultado final para o projeto. Então essas listras todas foram pintadas. Aqui a gente quis chamar atenção para o rodapé, então o rodapé é azul, assim como o teto, e a gente escolheu um plafond que tivesse também a borda azul e o nosso ar-condicionado, que é um cassete de uma via de teto, ele foi envelopado também no mesmo azul do teto. A gente fez uma sobreposição de tapetes para que ele já pudesse, enfim, sentar no chão, revister a mão, essa mesinha, então tudo para garantir que esse lúdico possa acontecer o tempo todo. A persiana, a gente pensou nessa persiana romana em tecido, e aí a gente traz o mesmo tom, essa listra que é o mostarda, e os detalhes de decoração vêm para fazer essa composição, enfim, e amarrar com essa coisa realmente que a criança tem de ir também se apropriando das coisas com o tempo, né? Eu percebo, eu tenho filhos, que as coisas vão mudando, né? Então, no momento, eles estão numa fase. Então, quando você faz um quarto de criança que tem uma base que é lúdica, mas também é muito atemporal, a gente trabalha com teto colorido e com listras coloridas. Então, tudo que ela pode trazer aqui de objeto de decoração ou de adornos que sejam temáticos para aquele momento, funciona. Então, hoje aqui a gente fez uma produção que tem um tema de fundo do mar. Então, aqui eu tenho uma almofada de baleia, caranguejo, polvo. Ela produziu uma baleia de papel machê para ele no último aniversário. Então, é uma cliente que tem habilidades manuais incríveis. Mas, enfim, ela mesmo pode ir propondo, né, essas mudanças, e à medida que ele for crescendo, essa base vai mudando. Então, eu acredito que é uma linha de decoração de quarto infantil que funciona super. Esse aqui é o quarto do Dudu, é o quarto de um menininho de quase 3 anos, é uma graça, e a gente quis aqui imprimir uma linguagem bastante lúdica, mas ao mesmo tempo atemporal. Quarto de criança, a gente gosta de evitar temas, coisas muito marcantes, porque eles crescem muito rápido, as preferências mudam com muita velocidade também, e aí normalmente isso fica muito datado rapidamente.
Então aqui os tons são terrosos e azuis, que são tons que permeiam pelo apartamento todo. E a gente procurou trabalhar todas as paredes com bastante detalhe. E isso contribuiu para que a gente chegasse nesse resultado tão encantador para esse quarto. Esse ângulo que vocês estão vendo é o ângulo que aparece o armário dele. Então a gente usou o amadeirado com esse detalhe na cava, no tom de azul, que aparece em outros momentos no restante da marcenaria, como aqui nesse baú, como aqui na base dessa cama, como nos gavetões, aqui do lado nesse móvel que é onde vai ter a bancada dele, e no pórtico que abraça essa área da cama. Essa cama, a gente foi construindo ela quase como em blocos. Ela vai se construindo e o detalhe que a gente fez na cabeceira amarra isso também, porque é quase que essa cabeceira fosse um Lego, algo em transformação, uma construção. Ela é fofinha, ela é feita em tapeçaria. A gente tem uma lateral aqui que protege ele também para dormir. E ali ao lado a gente traz um outro bloco acima dessa basezinha, onde funcionaria como uma mesa de cabeceira para ele. Aqui nessa área, nessa base, a gente tem uma bicama. Isso os pais sempre nos pedem e é importante porque eles vão crescendo, os amiguinhos são muito bem-vindos e aí aqui essa área para que ele possa trazer um amigo. Desse lado, a gente criou essa bancada com esse detalhe aqui, que é um U, com várias reentrâncias aqui na marcenaria, para que ele possa ir subindo, que essa bancada possa sendo elevada à medida do tempo que ele vai crescendo. Então isso funciona muito bem em quarto de criança e os pais sempre gostam dessa solução. Aqui, gavetões para brinquedos, esses nichos para que a gente possa também ter uma decoração que contribui aqui para a estética. E a gente usou esse papel de parede, que é uma pintura abstrata, né? Ele tem alguns tons de cinza, azul, tem essas marcaçõezinhas em preto e compôs muito bem com esse teto colorido. E a gente também traz esse jogo de luminárias, esse trio de plafons, porque ele também traz uma linguagem bem lúdica para quarto de criança. E olha que legal! Aqui a gente integrou o espaço do terraço para construir essa brinquedoteca para ele. Para ele e para o irmãozinho que também está por aí, está chegando. Então esse espaço é um espaço que teoricamente eles vão poder, teoricamente não, eles vão poder pintar, eles vão poder brincar de massinha. A gente trouxe aqui um piso frio, inclusive, para que eles possam ficar livres para fazer a bagunça, para sujar à vontade, coisa que no piso de madeira os pais ficam mais tensos. Então tem brinquedos, tem os livrinhos, então a gente posiciona aqui prateleiras na altura dele para que ele possa se apropriar e pegar do livro, mesinha para brincar, pintar, que eles gostam bastante. E aqui um elemento de um móvel aberto para que também ele tenha super acesso aos brinquedos dele. Nesse espaço, a gente também tem as condensadoras que atendem o ar-condicionado desse pavimento. E a gente criou essa clausura aqui, trouxe um maciço de plantas para que ela possa ficar o mais tímida possível nesse ambiente. As cores, a gente traz o amarelo e o azul nessa pintura mais orgânica para ficar com essa cara realmente de espaço de brinco. Como eu falei lá no começo, a gente queria área para eles ficarem tranquilos, brincar livre. O Pedro é mais novinho, então aqui a gente criou essa cama, combi-cama, com essa grade lateral que a gente pode tirar ao longo do tempo. Ela encaixa como se fosse um garfo aqui na base da cama e logo mais ele já deve estar sem a grade, porque, enfim, 4 anos atrás ele já está bem grandinho. Toda essa área aqui desse painel, a gente pensou numa área maiorzinha, para que ele pudesse ter ali uma garrafinha de água,
apoiar alguma coisa que ele tivesse, enfim, à mão. E, ao mesmo tempo, se torna aqui na frente um revisteiro. Eles leem bastante. A Karen é educadora, então valoriza muito isso. E a gente pensou aqui numa marcenaria também que fosse bem Montessori, assim, que eles tivessem muita autonomia. Então, mesinha aqui para desenhar, esses nichos aqui para colocar os brinquedos. A gente criou essa brincadeira aqui desse nicho que é na mesma cor da ameba que a gente pinta a parede, para trazer uma coisa um pouco mais lúdica. E a gente brinca bastante com as cores de MDF que a gente faz nos 2 armários aqui desses quartos. Foi uma das primeiras vezes que a gente trabalhou com gavetas externas à porta. Então, isso já traz um recorte interessante para quarto de criança, né? Então, a gente tem aqui mint, sálvia e esse azul, que é o petróleo, que aparece em tons diferentes nas cavas e na própria marcenaria mesmo. Nessa projeção, a gente abre um espaço para ter nichos e baús de brinquedos. E qual que era o plano, né? Quando isso aqui deixar de ser útil para eles, a gente pode remover os nichos, remover as prateleiras e criar um acréscimo aqui de área de armazenamento para roupas ou qualquer outra coisa que ele possa vir precisar. Então, a gente pensou dessa forma aqui. Espaço livre, sem tapete, essa é a dinâmica da casa. Esse é o quarto da Malu, é um quarto que já sofreu bastante transformação, porque, enfim, era um berço, né? Um berço que ficava aqui, tinha mobile, outras funções, e hoje ela já vai fazer 2 anos e meio, e na verdade ela já tem 2 anos e meio. Durante esses 2 anos e meio, muita coisa aconteceu, né? Dentre elas, eu amamentei 2 anos e 2 meses, então quando a gente amamenta por um longo período, as madrugadas são muito complicadas. Então, eu passei aqui um período tentando entender o que era melhor para ela e para mim, porque, bem ou mal, eu acabo dormindo ainda hoje parte da noite aqui nesse quarto. E aí, me provocando muito nesse lugar e buscando camas no mercado que fizessem essa função, eu senti que tinha um hiato aí, que cabia um desenho autoral aqui para o quarto da minha filha, que eu fiz junto com a Taipa, que é uma marcenaria que atende a gente. Eles têm um braço lá de design, e aí sentei com o Henrique, conversando com ele, e a Em Casa produziu essa cama que vocês estão vendo aqui, que é uma cama que vira uma cama de viúva, mas quando tá fechada, é um sofazinho que tem 75 centímetros de profundidade. Então, um espaço como esse, que é um espaço relativamente compacto, pequeno, ter uma cama de viúva 100% do tempo aberta aqui inviabiliza colocar brinquedos, inviabiliza que a criança use esse espaço, inviabiliza o dia a dia. Então, eu vou mostrar para vocês como ela fica aberta. E foi muito bacana poder, né, ter essa opção de fazer algo tão personalizado aqui, e com certeza vai servir para você que está assistindo a gente ou para alguém que precisa ter uma cama grande no momento, mas ao mesmo tempo poder recolher no dia a dia. Vou mostrar. E aí uma coisa que as pessoas me perguntam aqui é: pô, você não escolheu uma paleta de cor para um quartinho de bebê, né? E eu não queria que fosse um quartinho de bebê com tons pastel, ou que fosse muito... Então, o que eu fiz? A gente traz esse tom para o teto, que é o tamarindo, que é um tom terroso, e combina ele com esse MDF aqui, que é um MDF azulzinho, que tem um toque... é azul astral, ele tem um toque super suave, parece uma laca. E aí, claro, tem elementos aqui, como papel, como a produção que a gente traz, como a palha aqui no armário, que traz esse tom mais lúdico, algo infantil. Mas eu acho que é um quarto muito atemporal. E outra coisa que eu quero dizer é,
Van, você enjoou desse teto nessa cor? Não é um tom que vai enjoar, gente? Pra mim isso aqui, ó, é pro resto da vida. Não enjoa, a gente tá super feliz aqui no quarto e, enfim, recomendo essa ousadia. A gente não precisa fazer sempre o mais do mesmo, a gente pode, enfim, dar asas à imaginação. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês aqui no quarto do Caetano é: não façam uma cama suspensa. Porque assim, gente, olha só, para eu arrumar a cama, eu tenho que entrar aqui. E a criança arruma a cama? Não. E aí é isso, fica essa bagunça. Ele me pediu isso quando a gente se mudou. Eu penso que sonho de filho a gente só realiza, mas 2 anos e meio depois, ele já tá cansado de subir. E agora, nos próximos meses, a gente já vai entrar numa reforma nesse quarto. Então, o que a gente fez aqui? Cama suspensa. Perdoem a bagunça, a virginiana está sofrida, mas eu quis mostrar a vida real. E aqui a gente liberou toda essa área, esse espaço, para ele poder estudar, poder produzir as músicas dele, porque ele é um menino com essa veia, desde que nasceu, e a gente incentiva, o pai vai dando as coisas, os recursos, e os amigos, os discos, agora ele faz aula de piano. Então, isso tudo aqui é o mundo dele. Então, essa bancada ajuda, auxilia. E esse lado, a gente tem o armário dele, que é nesse MDF, que é o cinza sagrado, com o mesmo puxador do meu, que é o Sotile, que fica bem delicadinho. E ele tem 3 portas aqui de armário. Embaixo da cama, eu também fiz esse sofá, que é um sofá que vira uma cama auxiliar, já que se vem amiguinho aqui, é legal de que a gente possa abrir e eles possam, enfim, tá juntos. Mas, como eu disse para vocês, tudo isso está com os dias contados e a gente deve fazer um novo quarto e pensar numa nova forma de acomodar todos esses equipamentos. E eu volto aqui para mostrar para vocês como é que a gente fechou essa novela. Já tá precisando de que a gente resolva outras necessidades. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, mande seus comentários, não esqueça de se inscrever no nosso canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo.